Bom, bom dia a todos, então, bem-vindos aí à parte 2 do nosso curso, a segunda semana, né, da análise espacial de sistemas de transporte utilizando QGIS. Então, a primeira aula dessa semana já foi colocada disponível para vocês aí no ambiente Moodle, né, semana 2 aqui. Você tem essa aula que nós vamos estar apresentando e tem também uma videoaula extra, que ela é de um outro curso, mas é só uma videoaula prática mostrando aqui como fazer algumas coisas já utilizando o Postgres com o QGIS. Tá? É uma videoaula de um outro curso, mas como ela é padrão, né? Eu mantive ela aqui como uma informação extra do nosso curso. Bom, então vamos aqui essa parte aqui que nós vamos falar um pouquinho sobre padrão de dados espaciais, especificamente aí o PostGIS, vamos falar um pouquinho sobre erros, né, topológicos que podem existir nas camadas aí geográficas e vamos estar falando um pouquinho também sobre indexação, né? Vocês devem ter observado aqui no QGIS, ao fazer a gente vai fazer isso hoje, mas está aqui quando você vai fazer a carga de um dado, você tem aqui, ó, criar índice espacial, né? Ou índices espaciais. Vamos ver a importância disso daqui, de estar habilitando essa coisa no nosso banco. Bom, para falar dos padrões de dados espaciais, nós temos que falar sobre o OGC. Né? O OGC é um consórcio formado por empresas, universidades, agências governamentais de diversos países, e um dos seus objetivos é promover o desenvolvimento de padrões que facilitem a interoperabilidade entre sistemas geoespaciais. Então, eles definem aí, entre aspas, o ISO, né, dos dados geográficos. Né? Então, os softwares de geoprocessamento, né, têm procurado desenvolver ou lançar as suas versões, criando, então, a interoperabilidade, uma vez que você está agora aderindo aos padrões, não só de armazenamento, mas como também de consulta, dos ferramentais que você vai fazer o uso do dado geográfico, inclusive também da parte web, né, os WebGIS, fazer o uso dos padrões WMS, WFS, WCS, aquela sopa de letrinhas que tem lá para padrões de interoperabilidade WebGIS. Né? E parte do trabalho da OGC está na forma de especificações. Então, se você entrar no site deles aí, nesse link, vocês vão encontrar somente documentos. Né? Você não vai encontrar download de software, você vai encontrar a lista das empresas, os padrões que estão já definidos, né? Aqueles que estão em estudo, né? As reuniões que são marcadas entre as empresas para poder estar discutindo novas padronizações, né? E a lista, inclusive, de softwares que já têm, adquiriram, né, o selo, né, de compliance, né, que são realmente tenha essa aderência ao padrão do OGC. Né? E o QGIS é um dos softwares que está nessa lista. Né? E hoje aqui a gente vai falar de uma dessas especificações, né, que é a OGC Simple Filter. Ela é a especificação que trata das questões da componente espacial vetorial de dados geográficos. Né? É ela que vai dizer como deve ser armazenado um ponto, uma linha, um polígono em bancos de dados relacionais, espaciais, e depois também como recuperar, como usar as operações topológicas, como usar as operações geográficas, por exemplo, para cálculo de área, cálculo de perímetro, né? E, enfim, ele essa especificação, ele tem basicamente dois documentos, né? Ela tem uma especificação de implementação, né, da informação geográfica, que ainda está nessa primeira parte aqui, e tem uma outra especificação que descreve várias maneiras de acesso aos dados dentro dessa especificação. E uma delas é usando a SQL.
né? Então vocês vão ver que além de você poder estar usando uma SQL para manipulação de dados alfanuméricos, né? Porque o SQL é uma linguagem padrão de bancos relacionais. Então você tem o Access, tem o Oracle, o MySQL, o Postgres, todos esses bancos, né, têm a possibilidade de você trabalhar, fazer consulta, edição, manutenção, fazer tudo que você quer com o banco de dados usando o SQL. E o SQL, então, sofreu também uma extensão, né, através desse documento aqui, justamente para tratar funções também em SQL. E a gente vai ver que é um atributo a mais na nossa tabela, né? Além de você ter uma informação numérica para guardar o CPF da pessoa, ou um string, um varchar lá para guardar informações de nome de funcionários, né? Outra para guardar a data e hora da compra de algum item na sua papelaria, né? Você tem também agora uma coluna, um atributo que você pode estar usando para guardar e recuperar também a componente geográfica no banco, tá? Bom, as geometrias que são definidas pelo OGC, né, são essas daqui as básicas, né, e essas são as que estão implementadas no QGIS, que é a geometria de ponto, de linha, de polígono e as suas derivadas, né, que é a de multipoint, de multiline string, multipolygon e geometry collection, tá? Quando a gente fala que uma geometria é do tipo multipoint, significa, gente, que você está dizendo, olha, o meu objeto ele pode ser formado por um ou mais pontos, ou o meu objeto pode ser formado por um ou mais linhas, ou o meu objeto pode ser formado por um ou mais polígonos, ou o meu objeto pode ser formado por uma coleção de geometrias, ponto, linhas e polígonos simultaneamente, tá? Vocês vão ver que na prática 90% das aplicações se restringe a você ter geometria de pontos, porque cada ponto realmente é um objeto geográfico, por exemplo, uma sede de município. As aplicações dizer que um objeto é formado por dois ou mais pontos não é tão comum, né? Mas a segunda mais comum é de multiline string e a terceira multipolygon, ok? São inclusive as transformações que são aplicadas quando você pega um arquivo do shape de polígonos, né, de multipolygon lá de um shape e transfere para o PostGIS. Vocês vão ver que por default ele vai estar criando ou é multipolygon para polígono, multiline string para linhas ou point para pontos, tá? As demais opções também podem existir. É só pensar que se você um dia cruzar dois polígonos, do cruzamento de dois polígonos, você pode gerar um tipo geométrico que é o quê? Geometry Collection. Porque da interseção espacial de duas camadas que tem polígono com polígono, pode ser que não crie nada, porque não tem interseção espacial. Pode ser que você crie uma nova geometria da interseção desses dois polígonos. Pode ser que você crie uma linha, né, na interseção de dois polígonos, ou pode ser que crie até um ponto nessa interseção. Então, muitas vezes, uma operação geográfica do tipo intersection, né, que é a criação de uma nova geometria pela interseção de dois polígonos, ele pode criar um tipo geométrico desse tipo aqui de saída, tá? Bom, e é exatamente essa diferença, né, que vai fazer com que exista aí muitas transformações, tanto no QGIS ou qualquer outro software, você tem lá a possibilidade de dizer, olha, meu mapa ele é de geometria de polígono simples, então ele é polygon, né? E aí cada entidade, né, cada feição minha, né, dentro do QGIS lá, ele vai ser um único polígono. O que ele pode é ter buracos. Um polígono ele pode ter um anel, ele pode ter um anel interno aqui vazado, dizendo que ali no meio aquela área não pertence ao polígono que está em volta dele, tá? Mas é um único polígono, tá
tá certo? Em outras situações, né, então aí você tem ali, cada geometria tem a sua área. Em outras situações, você pode fazer, inclusive, essa conversão de polígono para multipolígono. Basta você dizer qual é o atributo comum. Então, imagina que cada geometria dessa pertence à mesma cidade. Eu dei até o exemplo de Ubatuba, né, que eu tenho lá o continente e tenho várias ilhas no oceano. Se ele está como polígono, cada polígonozinho ali de Ubatuba vai ser uma linha na tabela, e aí se você mandar calcular a área, vai ter a área de cada um. Mas agora você pode fazer a conversão para multipóligo e dizer, olha, todos os polígonos ali pertencem ao mesmo objeto, né, usando como atributo ali a nome do município, ou geocódigo do IBGE, seja lá o que for, e fazer essa conversão aqui, e aí você vai ter uma única geometria, né, representada por multipóligo. Além disso, essa especificação do OGC, além de definir o tipo geométrico, ela define também o relacionamento topológico desses objetos ou feições, que é poder dizer se dois objetos eles são disjuntos, quer dizer que eles não se tocam, né? Se eles se tocam por um ponto, por uma linha, ou se realmente ele tem uma certa sobreposição aqui, tem uma área de interseção entre as duas geometrias, se ele está totalmente contido, se está dentro, ou até se ele é exatamente igual. Então, esses relacionamentos topológicos, né, são úteis aí em vários momentos aí na hora de trabalhar com diferentes mapas, né, para você até verificar entre dois mapas ali uma propriedade do tipo, olha, me mostre todos os municípios aqui do Vale do Paraíba por onde passa a rodovia Presidente Dutra, né? Então, eu verificar se uma linha cruza, né, ou até toca um município por um ponto. E aí, se atender a esse critério, né, a gente vai ver que esses operadores aqui, inclusive, esses relacionamentos são topológicos e booleanos, né? Eles vão retornar uma resposta 0 ou 1, em outras palavras, verdadeiro ou falso, né? E aí você pode estar usando essas operações na interface lá do QGIS, tá? Outras operações que você pode estar utilizando, que já é padronizada, são as operações de direção, verificar se está acima, se está abaixo, se está norte, se está ao sul. Então, tem outros relacionamentos que são ditos aí direcionais. E relacionamentos métricos, né? Qual que é a distância, por exemplo, entre duas cidades, utilizando a sede do município como referência, né? Então, nessa questão de roteamento, se eu quiser a distância em linha reta, né, dentro de um elipsoide, sobre um elipsoide, né, eu posso estar usando uma operação métrica entre dois objetos. E aí, se for polígono, eu tenho que dizer se é o centroide ou se é um ponto conhecido dentro do polígono para poder usar uma operação de distância, né? Bom, essas operações topológicas, como eu disse, elas são 0 ou 1, né? Inclusive, as funções que estão implementadas no QGIS, tá, usam essa terminologia aqui. Então, entre aquelas 1000 e tantas funções que estão lá naquele banco FGEL que vocês criaram a semana passada, vocês vão encontrar essas funções que estão lá também. Então, o ST contém. Então, veja que uma função ela é definida por uma palavra, né? Não tem espaço em branco, inclusive, né? Note que ele utiliza um underline aqui no nome da função, né? Então, chama atenção para isso, e também que toda função é uma palavra e, entre parênteses, o argumento dessa função. Tá? Pode ter função que não tem argumento nenhum, é um parênteses aqui fechado, vazio, mas é obrigado a ter um parêntese, e você não tem espaço, tá, gente?
Eu estou adiantando isso porque depois lá na semana que vem a gente vai fazer o teste com essas funções aí usando o SQL, e aí na hora de digitar a pessoa acha mais bonito colocar um espaço em branco aqui entre o nome da função e os argumentos dela. Não tem espaço em branco, tá certo? Então já adianto isso para evitar erros na hora de fazer aí alguns exercícios. E aí essa função aqui, né, e as outras aqui embaixo, você vê que elas pedem dois argumentos. Eles pedem qual é o nome da coluna, né, aonde está armazenado a geometria do seu mapa. Né? Se for um arquivo shape, né, é o arquivo SHP lá do shape, que está lá os pontos, as linhas e polígonos. Se é uma tabela dentro do PostGIS, ele vai estar pedindo para você qual é o nome da coluna, qual é o nome do atributo dessa tabela que tem lá a geometria. E nesse caso ele pede um par de geometrias. Ele quer verificar, por exemplo, se B contém A. Né? Então, nessa relação aqui, né, se eu perguntar geometria, em vez de ser 1 aqui, eu colocar geometria B, vírgula, geometria A, isso é, B contém A, o que vocês acham aqui? Essa função aqui ela vai retornar 0 ou 1? Hein, gente? Se eu perguntar B contém A, o que vocês acham? Intuitivamente aí. Dito que 0. 0. Então você está dizendo que B não contém A. Não, perdão. B contém A. Então o resultado é 1, tá? Então 1 é sempre para verdadeiro, 0 é para falso. Então você está dizendo que B contém A. Verdade. Tá? Então se você usar essa função aqui e for aplicar isso num SIG, né, dependendo da ordem, então perceba o seguinte, tem funções aqui que vai fazer importância a ordem que você define. Se você está perguntando B contém A, ou o contrário, se você disser A contém B, epa, peraí, agora eu acho que não, né? O A, ele não contém B, tá? Mas eu poderia usar essa outra operação aqui, ó, coberto por. Ah, sim, se eu disser A é coberto por B, aí sim. Então perceba que dependendo dos operadores aqui, vai fazer diferença quem você põe na primeira posição. Então lá na interface do QGIS, tá, vai aparecer lá a camada 1, camada 2. Ou camada de entrada, camada de sobreposição lá, né? Então você vai ter que dizer quem é a primeira, quem vai estar entrando nessa primeira posição desse operador e quem vai estar entrando na segunda posição desse operador. E já aproveito para chamar a atenção o seguinte, todos esses operadores aqui, eles consideram uma questão muito importante que a gente viu a semana passada, que é a questão cartográfica. Né? É o tal do código lá do SRID, é o código lá 4618, 4326 do WGS 84, né? Então, essas funções, do jeito que elas estão aqui nesse slide, tá? Elas exigem que a geometria na posição 1 aqui, ou na posição B e na posição A aqui, esse par de geometrias aqui, eles necessariamente têm que ser com o mesmo código EPSG ou SRID, tá? Não pode ser diferente. Ah, professor, mas lá na interface do QGIS eu faço a interseção, faço a união, faço qualquer coisa e eu coloco lá duas camadas que tem o SRID diferente. É claro, porque na interface lá, o programador já foi bonzinho e já programou aquela interface de maneira que ao escolher duas camadas lá na interface, ele já resolve essa questão cartográfica para a gente. Então, por detrás do pano ali na interface, o programador já fez o ajuste cartográfico para que essa função seja aplicada considerando uma única, um único código de projeção para as duas geometrias. Mesmo que
internamente lá, em cada mapa de entrada, eles sejam diferentes. Tá? Então, o programador já foi bonzinho de resolver, dar essa facilidade para a gente. Mas depois a gente vai aplicar essas funções na prática, você vai ver que você vai ter que resolver isso. E vai ter exercício aí na frente, que ele vai dar a mensagem lá, dizendo, olha, o EPSG é diferente. E aí a gente vai ver que bacana que é aprender um pouquinho do SQL, né? Porque aí você pode colocar, né, função dentro de função. Então eu estou dizendo que esse ST contém uma função, e no lugar desse GON1, eu posso colocar uma outra função que é exatamente uma função que faça a transformação de projeção e datum dessa coluna geométrica G1, fazendo que com essa transformação ele passe a ficar igual à da geometria 2. Então isso que é muito legal do SQL, né? Que você consegue resolver várias coisas numa função combinada, né? Uma função dentro da outra. Imagina que você fez lá uma interseção de geometrias e ainda você quer calcular a área daquela interseção em hectares. Então eu poderia colocar o cálculo de área, que seria uma outra função, dentro de uma interseção e depois ainda fazer a divisão lá por 10.000 para poder chegar num valor em hectares. Tá? Então isso que é muito legal você entender essas funções para poder estar aplicando depois na prática usando o SQL. Bom, mas está aqui então. Professor, Oi. tirar uma dúvida, nessas funções cobre e coberto por, a ordem do layer é importante, né? Sim. Ele consegue ler Sim. qual layer está em cima do outro. Exatamente. Você que vai dizer quem é a referência. Imagina que o A e o B aqui, ou o 1 e o 2, cada um desses daqui representa uma camada. Um mapa diferente lá dentro do teu SIG. Seja ele um arquivo shape ou uma tabela dentro do PostGIS. Você vai dizer que a geometria A cobre a geometria B, ou o contrário, a geometria B cobre a geometria A. Para cobrir, ele tem que estar totalmente dentro e ele pode estar encostado na fronteira do B. Só que se esse A aqui ele passar um pouquinho, seja lá 1 milímetro que passar para fora, aí ele já vai retornar falso. Então, essas operações são exatas, tá? Não adianta assim, não é visualmente, na minha escala aqui de visão, um está dentro do outro. Mas aí você vai dando zoom, zoom, zoom no mapa, porque ele é vetorial, né? Aí você vai dando zoom lá na geometria e você vê que um rabichinho do polígono A passou para fora do B. Aí pronto, esse resultado aqui já não é mais verdadeiro, esse resultado aqui é falso, tá? Então aí a operação cobre ou coberto por já não será mais válido aqui nessa relação. A gente vai ver que é outra opção, tá? Bom, então essas opções... Ele tem alguma função que para a gente é muito... Precisa muito dessa cobre ou coberto, mas às vezes não necessariamente o A tem que ficar do jeito que está aí, né? Por exemplo, se o A estiver cobrindo 70% o B, ele daria como 1. Aí você não usaria, assim, em vez de usar o cobre, já seria zero, teria vazio. Né? Aí eu teria que usar uma outra que a gente vai ver na sequência, que é o intersect. A gente vai ver que o intersect ele é uma combinação de todas as outras opções. O dentro, o contém, o coberto por, é exatamente o intersect. Se ele passar um pouquinho, pelo intersect você pega ele. Tá bom? Legal. Então essas operações aqui, o ST contém e o dentro, né? Vale para diversas situações, menos a situação igual. Igual é exatamente igual, tanto no tamanho, na forma, como na posição geográfica. Se dois polígonos estiverem exatamente um em cima do outro, ele não vai ser contém, ele não vai ser dentro. Tá certo? Então, vai retornar falso se um polígono é exatamente igual ao outro, vai retornar falso aqui para essas duas operações. Tá certo? O cobre, o coberto por, e tem o touch, tá? O touch ele já é o toca, né? Geometria, uma toca a outra. Essa operação ela é válida para quando você faz a relação de área com área, linha com linha, linha com área, ponto com área
ponto com linha, menos a situação onde você tem ponto com ponto. Porque se um ponto estiver exatamente em cima do outro, ele não é toca, ele vai ser a operação igual. Tá? Então, se você usar o operador toca para ponto que está exatamente um em cima do outro, ele vai retornar falso. Já essas outras situações, ele toca por um ponto ou ele toca por uma linha. Tá? Às vezes, duas áreas, eles encostam no outro e eles encostam por uma linha. Imagina um polígono que é fronteira, um é vizinho do outro. Tá? Para ser vizinho, a linha que é comum aos dois municípios, ela tem que ser exatamente igual. Tá? Ela não pode passar nem um pouquinho para lá, nem um pouquinho para lá. Do outro lado, tem que ser uma linha está exatamente em cima do outro. Já os outros operadores aqui, o cruza. O cruza serve para você verificar se um ponto cruza uma linha, ponto cruza uma área, linha cruza linha ou linha cruza área. Então, essas situações aqui. Tá certo? O overlap, que é o sobrepõe, tá? É área com área, linha com linha, ponto com ponto, como resultado na mesma dimensão. Né? E igual, né? Tem que ser exatamente igual. Tá? Início e fim de uma linha, todos os pontos da geometria A com todos os pontos da geometria B tem que estar exatamente um sobre o outro. E como eu disse, tem o intersects. O intersects é verificar se a geometria 1 e 2, ele toca, ele cruza, sobrepõe, é dentro ou exatamente igual. Quer dizer, todas as outras situações, menos o disjunto, você resolve com o intersects. Tá? Então, o intersects, ele é uma operação topológica booleana que retorna 0 ou 1, que engloba todas essas outras situações aqui. Tá? E por último, o disjunto. Né? O disjunto, ele não eles não se tocam de jeito nenhum. É dois frescos aqui. Né? Então, polígono com polígono, linha com ponto, ponto com ponto, eles não têm relacionamento espacial, não tem nenhuma dimensão no resultado da interseção. Okay? Além disso, tem, né, desses operadores topológicos, tem os operadores geométricos aí, que é o convex hull, que é o buffer, né, que são outras funções aí geométricas do OGC, né, que está embutido aí no QGIS, assim como transformações de rotação, de translação, mudança de escalas, de simetria, de limite, né, do cálculo do centroide, do centro de massa do polígono, ou até da interseção, né, aí já é um overlap de duas camadas para ter a interseção. Então perceba que agora aqui o nome da operação não é mais ST intersects. A gente vai ter um operador aqui chamado ST, né, lá no PostGIS, vai ser um ST intersection. Aí realmente você vai dizer geometria 1, geometria 2, o que você vai estar criando como geometria de saída. Então, em vez de ser um verdadeiro e falso, vai ser o quê? Um novo ponto, uma nova linha ou um novo polígono. E aí pode ser também o union, pode ser a diferença simétrica e assim por diante. Tá? Então, exemplo de uma dessas funções aqui está o convex hull. Convex hull ele cria um polígono, por exemplo, que abraça todas as geometrias do seu mapa. Então, no mapa de pontos aqui, eu poderia ter um polígono convexo que engloba todas as geometrias. Então, eu tenho uma geometria de ponto de entrada e vai criar uma geometria de polígono na saída. Né? Então, são operações que geram novas geometrias. Como eu disse aqui, ó, o intersection, ele vai gerar a geometria de interseção. O centroide, tá? O centroide, ele o ST centroide, é o centro de massa do polígono. Só que cuidado que muitas vezes o centroide, ele pode gerar um ponto fora do polígono. Imagina um polígono como esse aqui, né, que tem a forma aqui entrando aqui para dentro, né, dessa área. O centro de massa dele aqui, o centroide, calculou um ponto fora do polígono. Mas existe o ST Point on Surface,
que ele força, fazendo com que o ponto fique para dentro do polígono, mesmo que ele tenha essa forma aqui. Então, o centroide, né, ou o centro de massa, e o ponto sobre a superfície, eles são, né, operações diferentes aí, depende do que você quer, como você quer aplicar, tá bom? E tem o famoso buffer, né? Você vê que uma função como essa aqui, o buffer, essas operações aqui de cima, né? O centroide, por exemplo, ele pede aqui qual é o nome da coluna geométrica. Então, é uma única camada de entrada. O buffer também, ó, é uma única camada de entrada, só que ele pede como argumento aqui o quê? Um parâmetro de distância, né, gente? Que é quantos metros a partir do ponto, da linha ou do polígono dessa geometria 1 você quer criar essa nova geometria de saída, tá ok? Então, chamando a atenção também que essa função ST-buffer, ela depende do sistema de projeção dessa geometria 1. Então, se a gente estiver falando de uma camada, né, ou lá, dependendo do software, ele vai usar o do projeto. Se a referência é somente geográfica, né, você está usando somente medidas sobre o elipsoide, você está lá em lat long, está em graus. Então, a unidade de distância que você vai digitar aqui, no número que você vai colocar aqui dentro dessa função, ou na interface gráfica lá do QGIS, que você vai preencher o campo lá de distância, né? Você vai ter que colocar a distância em graus. Ah, não, mas eu não posso digitar em metros. Aí você tem que usar uma camada ou o projeto, né? Dependendo da ferramenta, você vai ter que usar a camada, né, com o sistema projetado. Aí a unidade está em metros, né? Aí realmente você tem uma coisa no plano, né, usando lá o sistema UTM, uma policônica, Lambert, Gauss, qualquer projeção cartográfica, mas tem que estar projetada no plano. E aí a unidade aqui nossa é em metros, tá? Bom, mas lá no QGIS vocês vão usar, tem várias variâncias aqui da função buffer, tá? Você pode ter a função buffer, que ele cria o buffer para fora da geometria ou para dentro da geometria. Quer dizer, se for linha, não faz sentido para dentro da linha, ele cria só para fora. Mas se for um polígono, né, ele pode criar um buffer para fora do polígono ou um buffer para dentro do polígono, tá certo? Para ponto também, ele pode criar um buffer para fora do ponto, não tem buffer para dentro de ponto. E dependendo da operação, você pode dizer lá na interface, né, na função que você está utilizando, na variação do buffer lá, você pode dizer que você quer que se tem interseção entre as áreas do buffer, que ele crie uma única geometria dessas interseções. Então, você observa aqui que os pontinhos aqui estão muito próximos e o tamanho da distância, ou o raio aqui que eu imaginei aqui, fez com que essas bolinhas tivessem interseção. E aí ele vai criar um único polígono de saída, tá? E aí, nessa hora, você tem até algumas interfaces do SIG lá que te proporcionam algumas coisas, né? Do tipo, imagina que eu tenho aqui a população, ou, por exemplo, se cada ponto desse aqui representa lá a sede de município. E em cada ponto desse você tem a população dos municípios. Na hora que eu faço um buffer e crio uma agregação desses pontos, o que eu quero fazer com a população que ficou nesse ponto, nesse, que estavam muito próximos, né? E aí ele criou um único polígono de saída. Então aí você pode dizer, olha, então me faça uma sumarização, me aplica lá uma estatística calculando ao mínimo, médio, máximo, a soma. Então, nessa hora aqui é importante, se você não tem essa opção na interface do teu SIG, né? Mas aí o legal é que se a gente aprender um pouquinho do SQL aqui, você consegue aplicar as funções que estão disponíveis aí no PostGIS. Tá bom, gente? E as outras funções que são puramente
geométrica também, né? As outras aqui, complemento das funções geométricas que retornam uma nova geometria, é o ST-union, né? O ST-difference, então a diferença de A menos B retorna esse aqui, ou se é B menos A. Então, você observa que o difference, né, vai fazer diferença se quem você põe na primeira ou na segunda posição. O rotacionar, né, o rotate, ele gera uma nova geometria, aí você vai pôr um valor float aqui, um valor com casas decimais, dizendo lá quantos graus você quer que faça a rotação da geometria, tá? É isso. Então, e agora tem também, né, no Postgres ou no PostgRE, você tem também as funções que são métricas, né, que ele pode calcular ali o comprimento, o perímetro, a área, a distância, né? Então, dependendo de cada uma dessas funções, você tem lá os argumentos que ele te pede, que é só uma única geometria, ou duas, ou qualquer outro atributo que ele pedir ali, ou parâmetro que ele te pedir, você tem que estar preenchendo lá na interface ou aqui na função, né? Bom, mas as nossas geometrias dentro do banco Postgres, elas seguem um padrão de armazenamento, que ela pode ser no formato chamado aqui de WKT, isso que é no formato texto, né, textual, ou pode ser também no formato WKB, que é binário, tá? Então, são os dois padrões de armazenamento da geometria numa tabela ou numa coluna de uma tabela dentro do PostGIS. E no caso, por exemplo, se eu quero armazenar uma geometria de ponto, perceba que é a palavrinha point, necessariamente tudo em maiúscula, tá? Então o nome aqui do tipo é point, não tem espaço em branco, vem um parênteses, imediatamente a primeira coordenada do ponto, um outro espaço em branco e a segunda coordenada do ponto. Então eu tenho aqui a definição de uma latitude e longitude, se é geográfico, ou eu tenho uma coordenada plana em metros, pensando lá naquele offset do IBGE, né, 500 mil, 10 milhões da projeção UTM, é um valor aqui com N casas decimais, né? Ele pode ter ponto, porque tem casa decimal aqui na precisão dessa localização X e Y, tá? Mas é um espaço em branco, não é ponto e vírgula, não é vírgula, não, tá? É um espaço em branco. Então é dessa maneira que você vai ler, né, ou que ele vai armazenar uma geometria de ponto nesse formato. Já uma linha é o quê? Line string. Então sempre o primeiro par de coordenadas dentro do parênteses, separado por um espaço em branco, é a coordenada inicial. E o último par de coordenadas, tá, a gente chama de nó, né? Então toda linha, né, ou todo line string, ele tem um nó inicial e um nó final. E pode ter zero ou mais pontos intermediários. É o caso aqui, eu poderia ter um line string que é somente o nó inicial e final, e não ter nenhum ponto intermediário. Já o polygon, perceba que para definir um polígono ele vai usar dois parênteses, né, escrito tudo em maiúsculo. E aí, por que tem que ser dois parênteses? Porque no primeiro parênteses, você vai guardar as coordenadas do anel externo, e aqui de forma arbitrária eu estou usando um sistema de referência cartesiana, aí, vamos imaginar, né, no 0, 0 ali o canto inferior esquerdo, que é esse pontinho aqui, 0, 0, aí um 4, 0, 4, 4, 0, 4 e depois 0, 0 de novo. Então perceba que o anel externo, ele se repete a coordenada inicial e final para exatamente você fechar o polígono. E se ele tiver, não obrigatoriamente, né? Se é um polígono que não tem nenhum buraco, não tem nenhum anel interno, né? Basta eu fechar o segundo parênteses aqui. Se tiver, aí você põe uma vírgula para poder dizer um ou mais anéis internos a esse polígono, tá? Com uma característica que a gente vai ver aqui na validação dos polígonos, né? Que esse anel interno,
o máximo que pode acontecer é ele encostar no anel externo por um ponto. Ele não pode encostar por uma linha, tá? É uma validação que tem que ser feita para geometrias de polígonos, tá? Claro, eu posso ter um ou mais buracos aqui dentro, mas nenhum desses buracos pode estar encostado por uma linha ou por um polígono, porque daí ele está realmente saindo para fora, né, e criando uma nova geometria aí, tá certo? Então, essa condição do polígono, a gente vai falar sobre a validação dela no final dessa aula. De multipoint, então eu dizer que uma feição ou um tipo geométrico meu ele é formado por vários pontos, e aí cada par de coordenadas, né, ele é separado por uma vírgula, e a palavrinha aqui tem que ser multipoint, tudo em maiúsculo. Da mesma maneira, multiline string, né, que é o do polígono lá, aqui eu tenho 2 parênteses, porque eu posso simplesmente declarar uma única linha, né, uma multiline ser formada por uma única linha, ou uma feição ser formada por várias linhas, e aí tem que estar separado por vírgula aqui, por isso que eu uso 2 parênteses. E o multipóligon, né, eu posso ter, né, obrigatoriamente tem que ter 3 parênteses, porque eu tenho que colocar o anel externo do primeiro polígono, e se ele tem buracos, né, eu coloco o segundo parênteses. Se esse multipóligo tiver outro polígono, como é o caso desse exemplo aqui, eu coloquei o traçado aqui de um polígono começando na coordenada 5, 0, né? E esse segundo polígono, né, faz com que eu tenha que fechar aqui um terceiro parênteses. Então é dessa maneira que ele consegue representar num único atributo, numa única coluna da minha tabela, o tipo multipóligon, certo? E para finalizar, o Geometry Collection, né? Aquela maluquice de eu poder ter uma feição, né? Um único objeto no meu mapa que ele é formado por uma combinação dos tipos todos aqui, polygon, multipoint, multiline string, e criando um objeto maluco desse tipo aqui, tá? É muito pouco usado na prática, a não ser como resultado de algumas operações pode acabar gerando um Geometry Collection. Bom, gente, no nosso curso a gente vai estar sempre migrando aqui, né? Como o mundo no geoprocessamento ainda é muito viciado na utilização de arquivos em shapefile, né? O feijão com arroz na internet, né? É você fazer o download de mapas no formato SHP, né? Mas existe na prática aí outros formatos que estão, inclusive, como proposta de vingar para substituir o Shapefile, né? A gente falou até um pouquinho na aula passada sobre o GeoPact, né? Que é um formato de um banquinho de dados num único arquivo, onde ele pode guardar várias camadas, né? Que usa lá o SQLite como referência para poder guardar várias camadas ou geometrias dentro de um arquivo. E aí você não tem as limitações que o Shape tem. E nesse curso a gente está passando para vocês um pouquinho da utilização de bancos espaciais, no caso o PostGIS, e aqui aquelas vantagens, né, de você estar fazendo isso com um banco espacial do tipo PostGIS, que é a questão de, enquanto que o Shape é monousuário, porque é um sistema de arquivo, né, o SIG que tem que fazer o controle de acesso àquele diretório do Windows. Caso contrário, você é um ambiente monousuário mesmo, né? Senão você tem que fazer uma cópia do arquivo, duplicar e mandar uma cópia para o teu colega. Já no ambiente PostGIS, é um ambiente multiusuário, né? Você consegue fazer todo o controle de acesso por login, por senha, por permissões de somente leitura e acesso. Então você tem todo um controle mais efetivo para soluções corporativas usando soluções aqui com o PostGIS. Tá? O relacionamento, enquanto é 1 para 1, aqui pode ser 1 para N ou N para N. 1 para N ou N para N.
Enquanto aqui está limitada a 2 GB, aqui está limitada a 16 tera. Então, veja o tamanho ou o volume de dados que você pode ter numa única camada usando tabelas do PostGIS. Tá? Aqui é a menor agilidade na leitura de arquivos, porque você tem que estar lendo um ou mais arquivinhos lá em Shape. Aqui você tem a geometria e atributos na mesma localização, isso é, na mesma tabela do banco. E aqui os recursos tem que ser desenvolvido pelo lado do SIG, é quem desenvolveu o QGIS, o TerraView, que tem que se preocupar com a manipulação de um shape. Aqui não, você faz uso das funcionalidades que um SGDB lhe proporciona, principalmente nessa questão de multiusuário, né? E aí entra, então, uma propriedade muito importante nessa questão das geometrias, e eu chamo a atenção que a internet, né, gente, ela é uma maravilha desde que você encontre as coisas bem formadas, né? Os mapas com uma qualidade boa na internet. Eu acho que vocês já ouviram muita gente reclamando, né, de coisas que você às vezes baixa da internet e comenta lá, pô, gente, esse mapa aqui está todo ferrado, ele está todo cheio de problema, todo cheio de inconsistências geométricas, topológicas, que para mim não serve. Eu tenho que procurar outra fonte desse mapa, porque senão eu vou gastar muito tempo fazendo correções, né, topológicas, geométricas aí, que vai me custar muito caro, e é preferível gerar um mapa novo do que usar esse mapa do jeito que está. E aí existem várias funções, né, tanto no QGIS como no outros softwares, que usa exatamente as funções do PostGIS para poder verificar a validade. Então, por exemplo, um polígono simples como esse daqui, que começa numa coordenada, dá uma volta e termina na mesma coordenada, esse polígono da esquerda é um polígono válido. Já esse outro polígono aqui, ele vem, dá a volta, chega aqui, o cara pegou e fez um lacinho, né? Criou um erringue aqui, que a gente chama, né? Que é o nome até do erro que aparece quando você vai fazer a validade lá da topologia, porque às vezes essas coisinhas aqui são tão minúsculas, porque você sabe que o mouse do teu computador tem uma precisão aí de 0,04 milímetros aproximadamente. E às vezes na hora de você estar fazendo a digitalização, né? Ou o cara que criou o mapa e foi colocar o mapa disponível na internet, ele deu aquela famosa tremidinha com o mouse na hora de fechar o polígono. E aí ele traçou, fez um lacinho aqui que não pode existir, né, gente? Então essa geometria aqui, ela é inválida, tá? Ela pode ser válida lá num arquivo no formato shape. E vocês encontram muitos mapas na internet que tem esse problema. Inclusive eu forneci para vocês aí um mapa do Brasil, de estados, que vocês vão fazer um exercício nessa aula de hoje para verificar a validade, e vão ver que esse mapa ele não é consistente, ele tem um problema ali de validação, e você não vai conseguir uma geometria desse tipo, por exemplo, você não vai conseguir fazer o import dele para dentro de um banco de dados PostGIS, porque o software, na hora de fazer essa migração para dentro do banco, ele vai fazer essa validação, tá ok? Mas existem outros erros que podem ser verificados posteriormente. E aí vai ter erro que não tem jeito, né? Você vai ter que ou fazer uma nova digitalização ou usar as ferramentas de edição do SIG para poder fazer um traçado realmente válido, né? Ou você tem que jogar aquele mapa fora e fazer tudo de novo. Bom, a validade das geometrias tem a ver aí, principalmente, gente, com as geometrias do tipo polygon e multipóligon. Tá? Para linhas, para pontos, não tem erro, né? O problema maior realmente é com geometrias do tipo polygon e multipóligon. Então, como eu disse, né, os polígonos, eles podem ter um único anel, então o caso aqui desse polígono rosa,
ou esse outro aqui roxinho, né? Ele pode ter um polígono com vários anéis, né? Ou eu posso ter multipólogos, que aí eu tenho que ter posso ter dois ou mais polígonos, né? Eu tenho dois anéis externos aqui para fazer o traçado dessas duas geometrias, mas eu tenho que dizer que essas duas geometrias é o mesmo bairro, por exemplo, separado aqui por uma rodovia, ou por uma rua, ou é o mesmo município formado aqui pelo continente e pelas ilhas oceânicas, né? Então tem que ser multipólogo necessariamente. Se ele tiver dois anéis externos, ele não pode ser póligo, ele tem que ser necessariamente multipóligo. E aqui outros exemplos, né, de polígono, multipóligo. Esse caso aqui, por exemplo, você vê que o anel interno aqui, eu comentei agora há pouco que o anel interno, ele pode no máximo encostar o anel interno por um ponto. Se ele encostar por 2 pontos, a gente vai ver que esse cara aqui já não pode ser mais um polígono. Necessariamente, para eu ter um polígonozinho aqui em cima e um outro polígonozinho aqui embaixo, para dizer que ambos esses polígonos cinzas aqui, eles são o mesmo objeto, necessariamente esse careta aqui tem que ser um multipóligo. Ele não pode ser polígono simplesmente, tá? Aqui nesse caso aqui também, eu tenho anel interno dentro de anel interno. E aí, para ter uma situação como essa daqui, esse cara aqui, ele pode, necessariamente, ele tem que ser também um multipóligo, tá? Porque ele tem dois anéis internos, um dentro do outro aqui, tá certo? Então, a validade é definida por regras que permitem que a geometria poligonal modele em áreas planas sem ambiguidade. Então, a gente vai ver que você tem algumas regras que têm que ser seguidas. E aqui nesse slide a gente fala aqui, né, a geometria de polígonos. Os anéis do polígono, tanto interno como interno, são simples. Isso é, não se cruzam ou se tocam. Ele pode, na verdade, encostar por um pontinho. Então, aqui, ó, esses dois polígonos que estão aqui em azuis, eles podem ser definidos como polígono. Já se ele encostar por 2 pontos, isso daqui já é falso. Ele não pode ser um polígono, ok? Então, essas propriedades todas aqui, elas são, né, requisitos para você ter uma geometria válida do tipo polígono. Então, por exemplo, anéis de limites não se cruzam. Isso é, anel interno e externo, ele não pode ter um cruzamento passando para fora do polígono. Anéis de limite podem tocar em pontos, mas apenas como uma tangente, isso é, e não por uma linha. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó, esse polígono, esse anel interno, ele encostou aqui por uma linha aqui em cima. Então, na verdade, isso daqui não pode ser um polígono. Tá certo, gente? E interior do polígono é simples, conectado, ou seja, os anéis devem se tocar de maneira que divida o polígono em mais de uma parte. Tá? E no caso de multipóligo, tá? Nesse caso aqui sim, aí se eu tiver, né, encostar aqui por 2 pontos, aqui, aí esse cara aqui, se ele for um multipóligo, ele é válido. Na situação anterior, né, a gente viu aqui que esse cara aqui é falso, mas se ele for multipóligo, ele é válido. Então, as propriedades aqui do multipóligo são todas, isso é, se ele é um polígono válido, ele pode ser um multipóligo. Tá? Então, tem que atender todos os critérios do multipóligo primeiro para verificar depois essas outras aqui do multipóligo. Tá certo? Já um multipóligo desse tipo aqui não é válido, tá? E nem uma outra desse tipo aqui. Tá certo? Bom, gente, então nós temos um exercício para fazer aí. Vocês vão fazer a carga de mapas no formato Shape para dentro do Postgres, tá? E aí vocês vão verificar que existem várias maneiras de fazer isso. E aqui eu coloco para aquele usuário que mais
avançado aí do geoprocessamento, que já gosta de fazer muita coisa na linha de comando, né? A vantagem é que você pode otimizar as coisas usando aí um script e chamar essa função aqui, ou esse executável, várias vezes. Então, eu tenho aqui um executável, né, que está aí disponível no seu computador, né? Se você dá um find aí no Windows, você vai encontrar esse arquivo aí disponível aí onde foi instalado o PostGIS na sua máquina, que é o SHP to PGSQL. Então, é uma conversão de SHP do Shape para um PGSQL, que é uma tabela do PostGIS. Aí, entre os vários argumentos que ele passa aqui, perceba que ele, como parâmetro, ele está passando aqui um código 4618, que é o código da projeção do arquivo SHP, tá? E separado por um espaço, você tem o nome da tabela de saída, tá? E você está redirecionando esse executável aqui para criar um arquivo no teu HD com a extensão .sql. Então, esse executável, ele faz uma das etapas da carga de um shape para dentro do banco. Ele cria, na verdade, um arquivo .sql, que depois, como uma segunda etapa, seria eu pegar esse arquivo SQL e executar ele lá no terminal ali do Postgres, e ele fazer a carga daquele arquivo SQL, né, para dentro. E se você abrir, inclusive, esse arquivo SQL aqui, você vai verificar que dentro dele existe vários comandos ali. Vocês vão encontrar o comando lá, create database, né? O create table, e o comando insert into, que seria inserir os registros na tabela, né? Então, dentro desse arquivo aqui, ele vai ter dois grupos de comando ali, o create table e o insert into, que é popular os registros da minha tabela a partir de um arquivo shape. Bom, mas não vamos perder tempo aprendendo a linha de comando. Eu ofereço para vocês duas opções. Ou vocês utilizarem uma interface que está disponível aí, que é esse aplicativo chamado PostGIS Shapefile Import Export Manager, tá? É uma interfacezinha gráfica. A vantagem é que você vai ter que, lógico, que você vai ter que passar aqui as credenciais de comunicação com o banco Postgres. Então, você vai ter que dizer lá o nome do usuário, a senha, né? Como nós não estamos preocupados aí, você pode usar aqui o Postgres, né? O nome da máquina, né? O IP dela, ou localhost, se está no próprio computador, a porta e o nome do banco. Então, são basicamente essas credenciais aí. E aí, a vantagem dessa interface aqui é que ela possibilita você fazer a carga de vários arquivos shapes de uma única vez. Então, você tem lá, o teu cliente te passou uma lista de arquivos shapes. Para você que não tem que ficar na interface do QGIS, fazendo lá, executando várias vezes o import para dentro do banco, você pode fazer isso tudo de uma única vez, usando essa interface gráfica aqui, tá? Isso é possível desde que o encode das camadas, perceba que uma das opções que ele te dá aqui, ó, é a codificação do arquivo DBF do shape, né? Lembra que o DBF eles são vários arquivinhos, o shape são vários arquivinhos, e o DBF é onde ele guarda as informações alfanuméricas, né? E a codificação ali, se você tiver um shape que está em UTF-8, outro que está em Latim 1, aí essa interface você vai ter que repetir ela duas vezes, tá? Isso é possível fazer várias vezes, desde que o encode aqui dos vários arquivos shape, eles sejam do mesmo tipo. Se for tipos diferentes, você vai ter que repetir várias vezes. Mas é uma opção de vocês estarem fazendo essa tarefa de fazer a carga do shape para dentro do banco. E se for pelo QGIS,
você tem o gerenciador DB, você tem aquela janelinha do import, e aí você vai, desculpa, você tem então aqui, né, quando você tem uma camada aberta lá em Shapefile, você tem lá o SHP, que é a geometria, e o DBF, que é o atributo. Ao fazer o import para dentro do banco, você vai ter uma única tabela, tá, gente? E aqui eu já chamo a atenção de vocês o seguinte: nome de tabela, tá? Ou nome de camada no QGIS, você pode ter definido lá em maiúscula, com acentuação, com espaço em branco. Muito bem, bonito, fica bacana o teu projetinho ali, tudo com o caractere que você quiser ali no nome da camada, tá? E o que você escolhe nessa hora aqui é o nome da camada. Só que na hora de criar uma tabela, né, de saída aqui dentro do Postgres, né, eu peço gentilmente que vocês utilizem tudo em minúscula, tá? Nome de tabela no Postgres, ele aceita colocar com espaço em branco? Aceita. Mas você pode ter problema depois no uso dessa tabela com espaço em branco. Ele aceita maiúscula, minúscula? Aceita também. Mas você pode ter também alguns problemas e você tem que se preocupar sempre em estar declarando o nome dessas tabelas, entre aspas. Então, gente, para ter menos dor de cabeça, padronizem sempre nome de tabelas dentro de banco, tudo caixa baixa, minúscula, sem acento, sem espaço, tá? Sem caractere especial nenhum, sem ser cedilha, A com tio, esquece isso, põe tudo simples. O que importa é o conteúdo dentro da tabela, são os conteúdos do atributo, tá ok? Inclusive o QGIS aqui, você vai ver que tem uma opção aqui que ele coloca aqui, ó, converter nome dos campos. Então, além do nome da tabela, eu peço também que vocês sempre utilizem aqui, ó, marque essa opção, converter nome de campos para minúscula. Isso também evita erros aí no futuro. Tá certo, gente? Bom, aqui sobre o índice espacial, a gente vai falar dele já já, é uma opção que você tem ali na hora de fazer isso, tá? E exercício 2.1, vocês vão fazer a carga para o banco, vão verificar depois, inclusive, o tipo geométrico lá. Exercício 2.1, vocês vão fazer essa tarefa aí, tá? E exercício 2.2, vocês vão verificar a validade das geometrias do mapa do Brasil aí. E aí, na verdade, eu chamo a atenção sempre o seguinte: todo arquivo que você vem com ele em Shapefile, três coisas você deve sempre tomar atenção. É a questão da validade das geometrias, é a questão da codificação dos atributos dentro da tabela lá do mapa e a questão do código de projeção, se caso esse mapa não tiver o arquivo lá, o caso do PRJ, do Shape, que diga qual é o sistema de projeção. Então, são 3 propriedades importantes que vocês têm que estar sempre atento, porque é fonte de erro, é batata depois lá na frente você ter problema. Às vezes você vai fazer o import de um arquivo shape para dentro do banco e aí ele dá um erro lá. As mensagens de erro às vezes tá toda em inglês e você às vezes não entende direito o que está falando ali. E muitas vezes tem a ver com a codificação da tabela de atributos, ou às vezes tem a ver com geometrias que não estão válidas. Então, são 3 propriedades que você deve sempre se preocupar, tá? Na empresa, aí, na TEC ou em outras instituições, né? Sempre verificar essas propriedades antes de fazer a carga para dentro do banco, porque aí sempre você garante que você tem coisas consistentes, válidas e com sistemas de projeção que realmente são aqueles da tabela que está dentro do banco, né? Bom, mas antes de só fazer isso daqui, mostrar rapidamente na prática, né? No caso aqui do banco, cadê o PG Admin aqui? Eu fechei o PG Admin? Não, né? Tá aqui, aqui.
Cadê o PGadmin, gente? Acho que eu fechei a janela aqui de PGadmin. PGadmin 4. Então, deixa ele abrir aqui. Enquanto ele abre, né, a gente tem aqui... Ah, já estava aberto aqui, tá nessa outra janelinha. Então, se você faz a carga de um arquivo shape, né, vetorial aqui para dentro do QGIS, olha, essa é uma das coisas que vocês vão estar fazendo aí, né? Shape, por exemplo, de Goiás. E aí eu posso aqui escolher municípios, né? Esse é um dos mapinhas que vocês vão carregar. Eu posso dar um adicionar, né? Perceba aqui, olha, que a codificação, o QGIS, ele já faz isso automático. Só que vai ter mapa lá na frente que muitas vezes esse automático do QGIS não funciona. Tá? E aí é importante que sempre que você carregar, né, você der um adicionar aqui, né? E aí ele vai te perguntar até qual é o sistema de transformação para passar, por exemplo, de SAD69 para WGS84. Isso porque meu mapa está em 4618 e ele vai passar para outro sistema, né? Então dou OK, já adicionou, eu dou um fechar, a camada e o mapa está aqui. E eu tenho que verificar sempre aqui, olha, na tabela de atributo, se o nome dos municípios, né, aqueles pelo menos que têm acentuação, nessa coluna aqui, ó, se está tudo acentuado direitinho, ó, Abadia de Goiás. Se tiver certinho aqui, é porque o QGIS entendeu, tá? Se você olhar aqui nas propriedades da camada, ele entendeu, aqui em informações, ele entendeu que essa codificação aqui está utilizando a ISO no 8859, tá? Mas se por acaso você vier aqui e dizer, olha, esse cara aqui não é essa daqui, ela é, por exemplo, a UTF-88, né, UTF-8. Se eu der um aplicar e der um OK, ao abrir a tabela de atributo agora, você vê que a acentuação agora aqui apareceu toda estrupiada, né? E se você, né, tentar fazer a carga desse mapa aqui para dentro do banco, você vai ver que pode ser que o Postgres não goste. Algumas situações ele até passa, outras não. Mas aí você vai ficar com a codificação errada dentro do banco, tá? E muitas vezes o QGIS não faz isso automático, tá? Então cuidado com essa codificação. E você só percebe isso quando você faz, né? Você abre a janela lá, né? Deixa eu voltar aqui, qual que foi? Ela era ISO 8859, né? Tá aqui. Então, se eu abrir a tabelinha, agora a acentuação voltou a ficar correta, ok? Outra coisa, eu verifico aqui que esse cara, ele é um 4618, tá? Então, ele é SAD69 do IBGE. Então, tá tudo certo. E a geometria, né? Eu posso verificar aqui a geometria desse mapa, você tem aqui geometrias, você tem aqui, ó, verificar a validade. Vocês vão usar essa ferramenta aqui posteriormente, então eu dou um executar aqui, e ele cria aqui, o QGIS, ele cria três coisas de saída, tá? Uma de polígono, outra de polígono e outra de ponto. E nessa ferramenta aqui de ponto, se aparecer algum pontinho aqui, ó, você vê que ponto de saída, ele não criou nada. Então significa que tá tudo certo. Nessa de polígono aqui, o que ele criou? Nenhum polígono de saída. Então, saída inválida também não criou nada. Então, beleza. E na saída válida, ele criou o quê? Perceba que a saída válida está igualzinha ao mapa de entrada. Então, você está tranquilo, você está confiante que esse mapa agora você pode levar para dentro do Postgres. E aí você pode utilizar o gerenciador DB, que está aqui, né? E aí você vai, né, no teu PostGIS, que é o banco que nós estamos utilizando, vai aparecer o nome da conexão aqui, tá? Na primeira vez, né? Quando você abre essa janela, olha, deixa eu abrir de novo, ó. Quando você abre essa janela,
e clica sobre ela, ele aparece aqui, ó, não conectado. Aí o usuário tenta aqui importar, ele vai dar a mensagem de erro, está dizendo que o banco não está conectado. É uma falhazinha da interface, porque na verdade, quando você dá um clique somente, ele dá não conectado. Então aqui você tem duas opções, ou você abre aqui com esse triângulozinho à esquerda, ou você dá um duplo clique, que daí realmente ele diz, olha, a conexão foi feita. E aí você pode, para o esquema público, fazer o import do quê? Aí eu posso pegar aquela tabela de município, então perceba que ele pega o nome da camada e repete ela aqui embaixo. Então, se município aqui está sem acento, beleza, eu vou manter aqui o nome de município, mas eu vou acrescentar aqui um underline GO, porque eu quero guardar que esse município aqui, underline GO, são os municípios do estado de Goiás. Aí, sempre que você for jogar para dentro do banco, ele vai sempre pedir uma chave primária. Então, ele vai acrescentar uma nova coluna na minha tabela no PostGIS e ele vai automaticamente criar com esse nome. Se por acaso, né, você precisar mudar esse nome aqui, ó, você tem que clicar aqui para poder habilitar o campo. Caso contrário, vou deixar esse mesmo. Outro nome que é criado automaticamente é o nome da coluna. Se você quiser escrever aqui meus dados de polígonos, você pode escrever aqui, tá? Não tem problema nenhum, mas por default ele usa o nome Geon. Então o SHP do shape vai virar Geon dentro da tabela. E essa interface, gente, olha que legal que ela permite você dizer qual é o SRID de entrada, se caso não tiver, e ainda você pode dizer qual é o SRID de saída. Então essa interface aqui permite que você altere, ou em outras palavras, você reprojeta a camada. Em outras palavras, ele está duplicando o mapa, né? Porque você vai sair de um shape e vai para uma tabela espacial. E nessa hora você pode mudar a codificação. Ainda você pode aqui substituir a tabela de destino, se caso ela já existir. Não promover a questão de multipartes. Converter tudo para minúsculo, eu gosto de fazer isso. E vou criar um índice espacial que eu vou falar um pouquinho dele nos próximos minutos, tá? E aí posso dar um OK. Então, no exercício lá, vocês vão fazer a carga desse e outros mapas, né? E ao longo do curso, vocês vão fazer isso várias vezes. Deu a mensagem aqui que foi importada com sucesso, tá? Ela ainda não aparece aqui no QGIS, mas se você abrir o esquema público, vocês vão encontrar a tabela município GO aqui, ó. E ele mostra aqui todas as propriedades aqui de informações dessa tabela. Ele mostra aqui quantas geometrias ele tem. Ele mostra o tipo geométrico que ele criou. Ó. Ele criou um multipóligon. O nome da coluna é Geon. E mostra todos os demais atributos daquele shape. Inclusive, olha, o ID, que ele criou como sendo um int4. E ele tem, inclusive, aqui, né? Você vai ver que ele tem duas propriedades aqui, ó. Ele tem uma propriedade dizendo que aquele ID, que é essa coluna aqui, ela é uma chave primária, tá? Isso é, todos os números que aparecem em cada linha da tabela aqui, eles não podem se repetir, mas ele tem uma segunda propriedade que está aqui, ó. Ele é um nextval, então ele tem uma sequence criada no banco para essa coluna, dizendo que, além dele ser uma chave primária, ele é um número sequencial. Então, significa, se você for adicionar uma nova coluna se você for adicionar uma nova linha, criando, por exemplo, um outro município dentro dessa tabela, ele vai automaticamente adicionar um número a partir do último, tá certo? Então, esse nextval aqui, ele vai guardar qual é o número do último polígono, que é o 249, porque ele tem 249 registros, tá? E aí o próximo seria 250. E a outra propriedade que ele guardou aqui, ó, é o código do índice espacial. Então, ele cria o nome do índice
e internamente ele está dizendo que esse índice utilizou a coluna GEON, tá? Então, além do ID, ele tem GEON também, que é onde ele está guardada a geometria, tá? Então, no QGIS, você pode dar um duplo clique aqui nessa lista de tabelas do esquema público. Se você fizer isso, ó, ele já vem aqui para o QGIS, tá? Ou se você clicar, arrastar também, ele vem, ó. Aí eu criei uma cópia dele ali, abriu 2 vezes. Tá? Ou você tem aqui no QGIS esse botãozinho, né? Gerenciador de fonte de dados. Se você vier agora aqui no PostgreSQL e fazer a mesma conexão ao banco, em conectar, ele vai dizer que agora existe aqui em esquema público. Se você abrir, ele vai dizer que eu tenho uma tabela aqui de município, e ele está dizendo que a coluna, ele tem uma coluna chamada GEON, ele é multipóligo e ele é 4618. E aí você também pode dar um adicionar ou um duplo clique, e aí ele carrega uma terceira vez a tabela, tá? Então, lembrando que agora essas camadas que eu abri várias vezes aqui, se você põe o mouse em cima, ó, ele está realmente mostrando que você não está mais usando um arquivo shape, você está usando uma tabela do PostGIS, tá certo? E aí você tem todas as propriedades, né? Se você abrir a tabela de atributos aqui, ó, do shape, e abrir também a tabela de atributos agora aqui do PostGIS, é exatamente a mesma tabela, tá? Eu tenho aqui, ó, são as mesmas colunas, ó. Só que aqui perceba que no shape está tudo em maiúsculo, aqui no PostGIS está tudo em minúsculo, mas a quantidade de colunas é a mesma, além da coluna ID, tá? Lembra que o PostGIS ele criou uma coluna aqui como chave primária, chamado ID, então ele aparece aqui um número que vai do 1 ao 249, que são 249 municípios de Goiás, tá certo? Mas perceba que a coluna GEON, aqui ela não aparece, né? Porque na verdade ela está onde? Ela está mostrando aqui na própria tela, tá? Mas se você for pelo PGAdmin, gente, ó, né, se você vem aqui em Tables, você vê que como o meu PGAdmin estava aberto, ele só está mostrando aquela tabela Spatial RefSys. Mas se eu der um refresh, ó, em vez de 2, ele tem agora 3, tá? E aí, se você clicar aqui, ó, você tem as propriedades também aqui pelo PGAdmin, você consegue ver o nome das colunas, você consegue ver todas as propriedades por aqui também, tá? Inclusive os índices, ó, o índice está aqui que ele criou, tá? Se ele tiver qualquer outra coisa, se tiver gatilho, tiver regra, constraints, né? Ele tem aqui, ó, chave primária, ele tem o índice também aqui, ó, o índice espacial para geometria, tá? Aparece tudo aqui no PGAdmin. E aí, se você quiser até ver o conteúdo aqui, o PGAdmin permite você ver o nome das colunas aqui, ó, o conteúdo delas, desculpa aqui, ó, dos 100 primeiros. Então ele abre aqui embaixo, ó. Perceba que na verdade ele aplicou um select aqui, depois a gente vai aprender um pouquinho sobre isso, né? Então ele tem lá o ID, tem o GEON, só que nessa hora aqui ele está mostrando aqui em hexadecimal, tá? Se você quiser ver o tipo geométrico aqui em WKT, que é aquele formato que eu acabei de passar os primeiros slides, né? No exercício lá eu ensino vocês a usar aqui o select para mostrar essa coluna aqui no formato WKT. E aí você vai ver que é um multipóligo guardando os polígonos aqui de Goiás, tá? E além disso, ele tem até esse zoinho aqui que permite até mostrar os 100 primeiros, né? São os polígonos aqui da parte sul aqui de Goiás, tá bom? Então, realmente, você vê que você tem uma única coluna dentro do banco, né? E essa coluna aqui, GEON, é onde está agora armazenada a geometria do meu mapa, né? Então, todas as informações que eu preciso do município de Goiás,
estão aqui numa única tabela. Não é mais 2 arquivos ou 3 arquivos, vários arquivos, igual é um arquivo no formato shape. Então, tanto a geometria como os demais atributos estão na mesma tabela. E olha que interessante, né? Se eu quiser, eu posso usar essa mesma tabela aqui e criar uma outra coluna geométrica, tá? Imagina que nessa tabela aqui eu tenho uma informação, deixa eu ver se está aqui, ó. Não está aqui nessa tabela, mas imagina que eu tenho aqui a latitude e a longitude da sede de cada município. Eu posso até criar uma segunda coluna geométrica, com outro nome, claro, não pode ser geom. Eu tenho que criar uma outra, essa tabela aqui pode passar a ter uma segunda coluna geométrica, aonde eu vou guardar a geometria de point, que é a sede do município. Então, eu consigo transformar um par de latitude e longitude em um point dentro de uma tabela. Tá? Depois, se vocês quiserem, tá? Tem como a gente fazer isso. A gente vai fazer, na verdade, isso utilizando arquivos no formato ASCII texto, mas daria, uma vez que essa tabela está dentro do banco, daria para fazer isso também direto dentro do banco. Depois eu passo para vocês uma função em SQL que faz isso. Tá? Ele concatena 2 colunas lat e long e cria um point da concatenação de 2 colunas. Tá certo? A gente vai falar de concatenação de colunas, inclusive na aula de amanhã. Tá? Beleza, então tá aí o porquê da gente estar trabalhando dentro do Postgres, dentro do PostGIS, né? Falei das vantagens disso. E agora, para finalizar a aula, tem aqui uma partezinha, né, da parte de indexação, tá? Essa aí seria uma aula muito extensa, mas é só para vocês terem uma ideia de como que é feita a indexação. Tá? No caso imagina que você quer fazer indexação de dados tabulares normais, tá? Então, os bancos de dados tradicionais, convencionais ou unidimensionais, têm várias ferramentas de indexação. E aí na literatura vocês vão encontrar várias variantes disso, dizendo que uma é melhor do que a outra, tá? Mas na prática é você ter mecanismos de recuperar rapidamente as informações. Imagina que você tenha um dado com milhões de registros lá com o nome de funcionário, tá? E aí você quer buscar um funcionário específico, tá? Se ele tiver no início da tabela, você deu sorte, porque aí ele leu os primeiros registros e encontrou a pessoa. Mas se o nome da pessoa tiver sido inserida por último, ela está lá no final da tabela, né? Fisicamente ela é o último registro da tabela. Você acha que ele vai ter que ler todos os registros da tabela até chegar no último? Não faz sentido, né, gente? É para isso que existem os métodos de indexação, tá? Tanto para dado alfanumérico, e aí uma das maneiras seria, por exemplo, ele ordenar pelo nome da pessoa, ou se for dado numérico, ele ordenar pelo número. Então existem várias maneiras de criar árvores de indexação, métodos de indexação, e para a parte de espacial você tem a mesma coisa, tá? Exemplo de algumas árvores, né? Inclusive aqui o Postgres usa uma variação da R-Tree para criar árvores de indexação. E aí você poderia me perguntar, professor, se atributo alfanumérico poderia ser a ordem alfabética. Mas e se for polígono? Como é que vocês acham que ele ordenaria polígonos numa tabela espacial igual essa que eu acabei de mostrar para vocês aí do município de Goiás? Seria o quê? O tamanho dos polígonos? Polígonos que têm mais coordenadas e polígonos que têm menos coordenadas? Imagina um polígonozinho formado lá por 3 vértices, um triângulo, e um polígono formado por milhões de pontos. Como é que seria a indexação dessas geometrias de pontos, de linhas, de polígonos, e também para dados matriciais, tá, gente?
Imagina que eu tenho uma imagem de satélite. Eu vou dar o zoom numa imagem de satélite dentro do banco. Como é que você acha que ele vai buscar rapidamente um dado matricial dentro do banco? Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de trabalhar com alguns softwares de geoprocessamento que mexe com a parte matricial, igual o ArcGIS, igual o próprio QGIS, que ele pergunta lá para você, você quer criar a árvore de indexação? Né? É você criar diferentes métodos de acesso, né? E para dado matricial ele gosta de criar uma tal de quadritree, que é particionar o meu espaço em diferentes escalas, guardando quais são os pixels que estão armazenados em cada uma das partes ou dos quadrantes da minha imagem. Então ele divide sempre 4x4. Ele vai dividindo a sua imagem até chegar num conjuntinho de pixels daquela porção da imagem. E aí, se você dá um zoom na imagem, ele sabe que aquele punhadinho de pixels está guardado numa certa porção da minha imagem que tem a ver com as trilhas do meu HD, que eu vou fazer a leitura. E aí o acesso é mais rápido. E para dados vetoriais, gente, a gente utiliza muito esse conceito de retângulo envolvente, ou de aproximações geométricas, tá? E aqui, só como curiosidade, na literatura vocês podem encontrar diferentes maneiras de aproximar uma geometria. Eu peguei aqui uma abinha do Brasil e criei diferentes geometrias, né? Uma chamada do retângulo envolvente mínimo, que ele guarda um alinhamento com o norte. Mas aí você pega o mapinha do Brasil, você fala, olha, se eu girar um pouquinho esse retângulo aqui, eu consigo criar um triângulo um pouquinho menor. Não sei qual o ganho que teria. Ou eu pegar uma que faz o cálculo do convex rule, que pega, né, os pontos que fazem com que o mapa do Brasil fique totalmente contido dentro do polígono do convex rule. Aí você pode... o convex rule vai fazer com que o polígono criado fique mais parecido com a forma do município, mas ele vai ter muito menos pontos do que o meia dúzia de pontos que ele criou aqui para dar a forma do convex rule. Né? Aqui nessa área aqui do Brasil, aqui, pode ser que nessa porção do mapa aqui, eu tenha milhares de pontos para dar todo esse recorte do Brasil. Tá? Já uma outra maneira é traçar um círculo, ou traçar uma elipse, sei qual que seria a melhor forma. Tá? Então tem muita discussão nisso na internet, e o retângulo envolvente mínimo é o mais utilizado, tá? O tal do REM, né, é a aproximação mais utilizada no SIGS, tá? Também conhecida como o Minimal Bounding Box ou Bounding Box, né? São aproximações de objetos para feições de linhas e de polígonos. Para ponto não faz sentido, porque é o próprio ponto. Né? Mas aproximações geométricas de linhas e polígonos, a gente usa o retângulo envolvente de linhas ou de polígonos. Tá? É um espaço 2D definido por um par de coordenadas. Então, sempre você vai ter um par de coordenadas XY. Porque se fosse um retângulo inclinado, além de eu ter que dizer o XY desse retângulo, eu teria que dizer qual é a inclinação dele, tá? Se ele está rotacionado. Tá? Então, o bounding box é a aproximação mais utilizada. Tá? E é o filtro mais rápido para testes de relacionamento espacial. Se você pensar aqui, olha, se você tem um mapa que tem milhares de pontos no teu computador. Se você vai fazer uma verificação, por exemplo, se os dois polígonos ali não se tocam, tá? Você vê que o retângulo envolvente desse polígono da esquerda, ele realmente não toca o retângulo envolvente do outro polígono. Então, se você vai dar um zoom no teu mapa e vai dar um zoom pegando esse polígono aqui, você vai perguntar para o software não se as coordenadas dos polígonos se tocam, se cruza ou intercepta. Você vai perguntar se o par de coordenadas do retângulo envolvente que você está querendo desse polígono,
ele faz interseção com o retângulo envolvente do outro polígono. Então perceba que o cheque disso é muito mais rápido você verificar um par de coordenadas de dois retângulos do que você criar uma função que verifica todas as coordenadas de uma geometria com a outra. Então é um teste muito mais rápido do que um teste exato para verificar se dois polígonos se tocam. Já se você diz, então, que os retângulos envolventes não se tocam, então você pode afirmar com certeza que os dois polígonos eles são disjuntos, isso é, também as geometrias eles nunca se tocam. Mas cuidado, dependendo da situação, você observa que, olha, o retângulo envolvente desse polígono, ele toca o polígono do outro, toca o polígono do outro, mas a geometria dos dois aqui de baixo, né, esse primeiro e esse aqui de baixo, as geometrias não se tocam. Então, você dizer que os retângulos envolventes se tocam não é condição essencial para dizer que os dois polígonos se tocam. Aí, nesse caso aqui, se os retângulos envolventes se tocam, necessariamente aí esse conjunto de polígonos aqui, você vai ter que fazer o teste exato, tá bom? Aí você vai ter que verificar realmente todos os pontos do polígono 1, do polígono 2, para fazer essa verificação. Então, considerações sobre o retângulo envolvente é que a maior parte dos índices espaciais utiliza ele. Seria muito complexo eu fazer o cheque nas geometrias exatas, né? Então, por isso que o cheque primeiro é eu verificar pelos retângulos. Aqueles que não atender, beleza. Os que atenderem, aí eu tenho que fazer o cheque exato. E os índices seria muito, muito custoso se você não fizer esse cheque aí, tá? E a maioria dos SGDBs utilizam bastante os retângulos envolventes mínimos, tá? Para poder fazer esse cheque. E uma das árvores mais utilizadas é a R-Tree. Então você imagina que você tem um mapa formado por vários polígonos, você tem aí 8 objetos. Então o que você vai ter internamente? Ele vai ter que guardar, além das coordenadas de todos os pontinhos desse polígono, ele vai ter que guardar também as coordenadas do retângulo envolvente, uma aproximação de cada polígono. E aí o que o software faz? Além de ele guardar a aproximação dos retângulos envolventes, ele vai depois, claro que você vai ter que, internamente, ele guarda lá o número de registros que ele vai agrupar. Então, eu posso fazer uma das maneiras de agrupar é pelo retângulo envolvente mínimo que envolve 3 retângulos envolventes. Então, por exemplo, esses 3 polígonos do canto aqui à esquerda, como eles estão mais próximos, ele vai criar um retângulo envolvente mínimo chamado A. Depois ele vai criar um outro retângulo envolvente B, né, e um outro retângulo envolvente C. Só que não necessariamente o retângulo B tem que ter 3 polígonos, ele tem só 2. E aí a tua árvore, ele vai ter que guardar quantos registros ou quantos objetos ele vai ter em cada nó da árvore ou em cada ramo da árvore, quantos agrupamentos ele vai fazer. E aí ele pode criar coisas desse tipo, né? Dizer que aqui na raiz aqui da árvore, que é o retângulo A, ele guardou esses 3 aqui, o 1, o 2 e o 3. Nesse outro aqui ele guardou só 2, e nesse outro aqui ele guardou 3. Então, se você tem só essa quantidade de polígonos, o que acontece, por exemplo, se você vai dar um zoom? Se você vai dar um zoom nessa região do mapa, né, ele já vai descartar aqui tudo que está nesse retângulo C. Se não faz interseção com as geometrias que estão aqui no A, então você já descarta todos os objetos geométricos que você teria que fazer o cheque exato. Tá? Mas com o retângulo B, você vai ter que checar, porque o retângulo B ele faz interseção com o retângulo C.
Aí eu tenho que verificar se alguma geometria do B faz interseção com geometria do C, tá? Bom, mas aí depois começa a ter as modificações na nossa árvore, no caso de eliminação, no caso de inserção. Então, por exemplo, imagina que eu insiro eu crio um novo polígono. O que vai acontecer com a minha árvore? Tá? Ele vai criar um outro ramo aqui embaixo, ou ele vai adicionar, por exemplo, um polígono nessa casinha aqui que está vazia, que é no retângulo do B. Só que o polígono que eu estou criando, ele fisicamente ele está no cantinho aqui, perto do C. Aí, como o limite é de 3, aonde que ele vai criar a nova geometria? Ah, tá. Então cria agora um retângulo envolvente D, para ele guardar uma nova geometria. E aí ele vai ficar com 2 casinhas vazias. Então essa árvore vai chegando uma hora que ela tem que ser atualizada, ela tem que ser reordenada, tá? Então, ao longo do tempo aí, alguns softwares já criam os mecanismos automáticos de automaticamente atualizar o índice da nossa árvore, tá? E é dessa maneira que a coisa funciona para os mecanismos de inserção, eliminação e de busca, né, usando os retângulos envolventes e a quantidade de objetos ou de retângulos que estarão dentro de retângulos envolventes, tá? Então essa árvore ela pode ter vários ramos para facilitar a busca no nosso SIG, tá? Bom, e aí no QGIS, gente, aquela opção do QGIS que marca lá para criar o índice espacial, ele está digitando exatamente esse comando aqui, ó. Create index, o nome do índice, o nome da tabela, a funçãoginst com o nome da coluna geométrica, tá? Então, aquilo que eu mostrei para vocês ali pelo PGAdmin, né? A aula ela termina aqui. Aquilo que eu mostrei aqui pelas propriedades da camada, né? Quando você abre por aqui, ou por aqui também, né? Se você der um duplo clique agora aqui na camada, se você olhar aqui o info, né? Se ele mostra aqui o nome da coluna geométrica. Ó, você vê que por aqui no QGIS ele não mostra o nome da coluna geométrica. Você vê que ele esconde algumas propriedades, né? Pela propriedade da camada, ele só mostra aqui o sistema de referência. Só isso, né? Ok, então vamos por aqui mesmo, ó, em Database. Aqui em Database ele mostra as propriedades completas, tá? Além dos atributos, ele mostra aqui, ó. Ele criou um índice espacial com esse nome, então aquela função, né, que eu mostrei ali, ele pede um nome da função e o nome da coluna geométrica, que é a geom, tá? E com isso, essa camada tem um índice espacial. E aí você consegue ver todas as... você vê que aqui pelo QGIS ele mostra aqui o tipo, ó. Você vê que ele criou realmente um multipóligon aqui nessa coluna do QGIS, tá? E aí você pode até fazer uma pré-visualização aqui nessa própria janelinha. Antes de carregar para o QGIS, você pode fazer uma pré-visualização. Tá bom? Então encerro aqui